Infelizmente, aprendemos a ter vergonha do Brasil, de sermos brasileiros, e aprendemos também a rir de Portugal, e isso nos cobra um preço muito caro. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, espero que bem. Sou o Renô Ribeiro, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui. É o último dessa temporada, né? Quem sabe virão outros, mas é o, é a última, é o vídeo número 3, se eu não me engano. E é isso, gente, vamos dar um girozinho, resto, né, de passeio, para a gente fechar aqui com chave de ouro, né? Sem muita obrigação de estar passando pelos pontos turísticos, mas assim, dando um passeio geral pela cidade, pelo centro histórico. Estamos aqui em Lisboa e me veio a ideia aqui de falar um pouco sobre essa questão dos brasileiros em geral. Outro dia eu peguei um Uber em Brasília e o Uber começou a falar e dizendo que ele estava desempregado, que ele tinha vergonha de ser brasileiro, que não sei o que, não sei o que. E eu não falei nada e fiquei com aquilo na minha cabeça e eu acho um erro muito grande. Infelizmente nós somos educados para isso, para termos vergonha de sermos brasileiros. A história portuguesa da fundação, da descobrimento do Brasil e do desenvolvimento das capitanias hereditárias, da toda essa questão do comércio, do pau-brasil, ela é contada de uma forma, de forma incompetente, de forma errada, de forma incompleta e de forma depreciativa para o nosso povo, para as pessoas, principalmente as pessoas mais novas que se sentem assim como vou dizer, um lixo, o lixo da história, o lixo da civilização, e que o melhor mesmo é deixar o país, é ir para os Estados Unidos, é ir para a Europa, é ir sei lá para onde, para procurar uma vida melhor, porque o país não tem futuro e a pessoa, até mesmo a própria pessoa, se coloca numa situação de um cidadão de segunda classe. E aqui a gente, nesse passeio, vamos conversar um pouquinho e vamos desmistificar alguns conceitos. E tem uns vídeos da Brasil Paralelo, não concordo com a questão de ideológica nem à direita nem da esquerda, não estou falando sobre isso, questões de direcionamento ideológico. Eu só estou querendo dizer que, na minha opinião, a história do Brasil foi a história mais linda, mais bonita de todas as histórias que possam ser contadas com relação à conquista e à formação de um território. Na América Latina, nós fomos o único país europeu em solo americano, ou seja, em 1808 nós viramos Portugal, nós fomos elevados à condição de metrópole. Fomos colônia de Portugal, fomos Portugal e agora somos Brasil. Então foi uma história que passou por reis e princesas e o período republicano. Então foi uma história simplesmente muito bonita, uma história de fé, uma história de esperança dos povos europeus em relação a uma terra prometida, uma terra que existia fora da corrupção, dos problemas da Europa. E essa terra foi idealizada por muitos, foi conquistada e o nome dessa terra é Brasil. Então vamos falar um pouquinho sobre isso. Tudo, tudo começou, claro, com a Reconquista, falando um pouquinho por alto, né, com a conquista dos cristãos em relação aos mouros, em que toda a Península Ibérica, indo lá das Astúrias, da região de Covadonga, a partir dali os europeus e Portugal e Espanha, que não existiam, né, esses povos cristãos da Península Ibérica foram reconquistando essa parte da península, o que com o rei Afonso Henriques, que teve o Afonso Henrique, primeiro rei de Portugal,
que foi reconquistando junto com a ordem com a Casa de Castela, e isso permitiu a formação de Portugal como o primeiro país, né, formado como tal, com as suas fronteiras definidas. Né. Mais tarde, em 1312, a Ordem dos Templários, que promoveu as cruzadas, a reconquista dos territórios para os cristãos, inclusive a reconquista de Jerusalém, né, em 1300. Essa ordem foi perseguida pelo rei Filipe IV, que tomou empréstimo dos templários e, na hora de pagar, fez a perseguição a essa ordem. Então, várias pessoas foram torturadas, executadas, queimadas em praça pública, os livros foram queimados, os bens dessa ordem foram confiscados. Só que o rei Dom Dinis acolheu os templários em Portugal, se recusou a expulsá-los, e com essa habilidade, com um jeitinho português, né, de resolver as coisas, transferiu essa ordem para uma outra ordem que passou a ser a Ordem de Cristo em 1319, e dando assim continuidade à Ordem Templária com um novo nome. Fundou aí uma nova empresa, mudou o CNPJ, mas continuaram os mesmos acionistas, o mesmo patrimônio, os mesmos empregados. O jeitinho português que deu origem ao nosso jeitinho brasileiro, da melhor forma possível, né? Do bom jeitinho português e do bom jeitinho brasileiro, em que as coisas não são apenas resolvidas na força, mas são resolvidas na conversa, nos acordos e no convencimento. E isso, acredito que tenha gerado nossa diplomacia, né? Nós somos herdeiros vamos dizer assim, desse jogo de cintura português, né, que é o jeitinho português. Então, com os templários, também Portugal conseguiu acesso às riquezas dos templários, a toda a estrutura militar, marítima, aos conhecimentos técnicos e científicos que aquela ordem possuía. A ordem, além de possuir muitas riquezas, possuía também muitos documentos, muito conhecimento e muita propriedade. E, claro, essa ordem foi a responsável pelo financiamento da conquista, da descoberta, vamos dizer assim, entre aspas, do território brasileiro, porque há muito já se sabia que haviam terras para esse lado do Atlântico, e sendo que o rei Dom Manuel foi o monarca que reinou Portugal durante os primeiros anos da colonização, sendo que o Pedro Álvares Cabral também era um membro da Ordem de Cristo, ou seja, era um cavaleiro templário. E, claro, essa ordem, essa empreitada, para que ela pudesse acontecer, eu precisaria de dinheiro, porque as caravelas não são feitas do nada. Vai tentar construir uma jangada para ver o quanto você vai gastar de recurso, de madeira, de carpintaria, de tinta. Então, tudo isso foi necessário para essa empreitada. As pessoas não estavam simplesmente ali passeando e de repente chegaram lá por acaso. Não, isso foi uma empreitada planejada que custou muito dinheiro, que foi sendo desenvolvida cientificamente e tecnologicamente por meio da escola de Sagres. E essa empreitada reuniu cartógrafos, cientistas, profissionais, diversas pessoas que detinham conhecimentos variados e a melhor tecnologia daquela época para que essa empreitada, para que as grandes navegações e a conquista de novos territórios pudesse acontecer. Então nós temos naquela época o que nós temos hoje em dia com o Elon Musk, com a SpaceX, com essa empreitada espacial. Então nós podemos fazer o paralelo de hoje com antigamente. Então a SpaceX era em Portugal, lá em Faro, né, na escola de Sagres. Então isso acontecia, né? O que eu quero dizer é que
toda essa empreitada, esse investimento, ele não foi por acaso. Inclusive, tínhamos 3 caravelas e 10 naus, né? Foram 13 embarcações e não apenas 3. A questão das 3 é apenas uma forma das crianças aprenderem na escola que vieram 3 caravelas. Geralmente foram 3 caravelas e 10 naus, né? Então, essa escola de Sagres reunia várias pessoas, como cosmógrafos, pessoas de origem moura, judeus convertidos, cartógrafos genoveses, mestres de vento, cavaleiros da Ordem de Cristo, que agora, né, os antigos templários. E isso, claro, isso foi um projeto com base na fé cristã, em que as pessoas acreditavam que deveriam fazer essa última cruzada, essa última empreitada para conquistar essas novas terras, uma terra prometida, uma terra onde jorra leite e mel. E finalmente essa ordem de Cristo, a ordem dos cavaleiros, conseguiu o seu sucesso, chegar ao seu destino final, que seria a terra de Veracruz, a ilha de Veracruz, ou seja, o Brasil, que foi, vamos dizer assim, conquistado e não descoberto, porque ele foi descoberto por Vicente Pinzon. Acredita-se que antes já havia essa notícia de terras ao leste, a várias léguas ao leste, mas essa empreitada exigiu muito planejamento, muito conhecimento e muito capital, né? Sendo várias 3 caravelas e 10 naus, 10 embarcações. E é isso, gente. Obrigado por assistir. Ficamos por aqui. Até nosso próximo vídeo. Tchau, tchau. Não esqueça de curtir, comentar e se inscrever no canal. Obrigado e até a próxima.